Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre um recurso do Lightroom que eu acho que as pessoas deixaram um pouco de lado e que é um recurso muito interessante, pode mudar bastante a maneira de você editar a sua foto, que são os perfis de cores. Os perfis de cores foram modificados na versão 7 do Lightroom, se eu não me engano, e naquele momento a gente ficou bastante feliz com essa possibilidade de trabalhar com perfis de cores diferentes e depois com tantas outras evoluções, com tantas outras mudanças do software, eles acabaram ficando um pouquinho de lado, mas como eu falei, são um recurso bastante bacana que podem ajudar bastante na forma como a gente edita as nossas fotos. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Se você está procurando um curso de Lightroom completo, que te ajude a construir um fluxo de trabalho consistente, desde o momento da importação até a exportação das suas fotos, passando por todas as etapas da edição das imagens, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, hoje já conta com mais de 100 aulas, com 7 dias de garantia. Você pode assistir o curso durante 7 dias. Se você achar que o curso não te atende, é só solicitar o reembolso do valor investido que a gente devolve sem qualquer problema. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vale bastante a pena dar uma conferida no nosso curso. Dito isso, então, vamos ver os perfis de cores no Lightroom. Eu já estou com o Lightroom aberto. E os perfis de cores estão aqui, olha, logo acima dos ajustes de balanço de branco e ajustes tonais. E não por acaso, mas nem sempre foi assim. Nas versões anteriores à versão 7, os perfis de cores eles estavam localizados aqui embaixo, no subpainel de calibração. E como eu falei, na versão 7 houve uma mudança a respeito do uso desses perfis de cores. E a primeira grande mudança é que eles passaram aqui para cima. Então o Lightroom começou a apresentar os perfis de cores aqui em cima como a primeira etapa da nossa edição. E isso não aconteceu por acaso, porque de fato o perfil é a primeira etapa da nossa conversão de RAW. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. O perfil de cor não é um recurso de edição da foto, mas sim a maneira como as cores são consideradas no momento da conversão do arquivo RAW. É muito importante a gente lembrar que o arquivo RAW basicamente é um mosaico com o vermelho, verde e o azul, RGB, as três cores primárias do modo RGB. E esse mosaico vermelho, verde e azul, ele precisa ser convertido para uma imagem. Esse processo de conversão é chamado de demosicing ou interpolação de cores. E a forma como essas cores são gerenciadas é definida pelo perfil de cor. Então, os perfis de cor estão associados a essa primeira etapa para que a gente possa trabalhar com o arquivo RAW no Lightroom, que é a interpolação. Por isso eles estão agora no topo de todos os ajustes que o Lightroom nos oferece, porque na verdade o perfil de cor, como eu falei, não é um recurso de edição, mas é a base sobre a qual nós vamos construir, nós vamos fazer a nossa edição. Veja então, por padrão, o Lightroom converte as nossas fotos utilizando um perfil de cor chamado Adobe Cor. Mas se eu clicar aqui nessa setinha dupla, eu vou ver que eu tenho outros perfis também construídos, produzidos pela própria Adobe. Veja, Adobe Padrão, Paisagem, Retrato, Vívido. E se eu clicar em qualquer um desses, eu vou usar aqui, por exemplo, Paisagem. A gente vê claramente uma mudança na imagem. Então, dependendo da forma como as cores são manipuladas nesse momento do demosicing, a gente vai ter então um resultado diferente, uma aparência diferente para as nossas fotos. E a partir daqui é que a gente vai editar, que a gente vai tratar, que a gente vai aplicar os ajustes que a gente quiser. Vou voltar aqui então no painelzinho de perfil e eu vou ver que aqui embaixo eu tenho a opção procurar. E se eu clicar aqui, o painel de navegador de perfil se abre e nesse painel eu encontro, além de todos aqueles perfis que a gente acabou de ver, começando aqui pelo Adobe Cor, indo até o Adobe Vívido, eu tenho outros perfis.
Vou fechar o navegador de perfil, clicando aqui no botãozinho fechar, e perceba que ao lado dos perfis eu tenho esses 4 quadradinhos. E quando eu clico nesses 4 quadradinhos, eu volto lá para o navegador de perfil. Então o navegador de perfil pode ser acessado através desse menu suspenso dos perfis principais da Adobe, escolhendo a opção procurar ou então clicando nesses 4 quadradinhos. Além disso, a gente tem modos de visualização desse navegador de perfil diferentes. Veja que aqui à direita eu tenho uma setinha dupla e se eu clicar nessa setinha dupla eu posso ver os perfis sendo apresentados nessa imagem na forma de grade, na forma de miniaturas maiores e na forma de lista. Isso aqui é só uma maneira de se enxergar esses perfis. Além disso, eu posso ver todos os perfis disponíveis para eu usar, eu posso ver apenas aqueles que convertem as fotos em cor e posso ver aqueles que convertem as fotos em preto e branco. Então eu vou deixar aqui em tudo e no formato de lista, porque eu acho que vai ser mais fácil da gente visualizar então esses perfis. O primeiro grupo de perfil é o grupo dos favoritos. Os favoritos, eles são escolhidos por mim, quer dizer, eu posso favoritar um perfil a qualquer momento para deixar ele logo em cima dessa lista de perfis para ter acesso mais fácil. Eu mostro isso daqui a pouco. Logo depois, então, eu tenho Adobe RAW, que são aqueles perfis que a Adobe utiliza para converter o RAW por padrão, como a gente viu. A gente tem o Adobe Cor, mas além disso eu tenho vários outros. Veja aqui que o Adobe Neutro, no meu caso, eu não tenho uma estrelinha ao lado dele, ele não está favoritado. E se eu quiser transformar esse Adobe Neutro num perfil favorito, para que ele apareça aqui em cima, nesse grupo de favoritos, é só clicar nessa estrelinha e agora se eu abrir o grupo de favoritos, o Adobe Neutro vai estar aqui. Da mesma maneira, se eu quiser desfavoritar um perfil, quer dizer, tirar ele dessa lista de favoritos, é só clicar na estrelinha e eles vão saindo dessa lista. Eu não estou jogando fora, eu não estou excluindo o perfil, eu estou só tirando da lista de favoritos. Eu vou deixar aqui todos esses da Adobe como favoritos, porque esse é o padrão e eu vou deixar aqui todos eles como favorito. Então, vimos o grupo de favoritos, o grupo Adobe RAW, e depois temos o correspondência de câmera. E esse grupo de correspondência de câmera pode ser muito interessante para aquelas pessoas que, quando abrem um arquivo RAW no Lightroom, acham a aparência desse arquivo ruim. Porque quando vem a foto no LCD da câmera, vem uma foto muito mais vibrante, com muito mais saturação, com muito mais contraste, e quando abrem a foto, o arquivo RAW aqui no Lightroom, aquela foto está sem graça, sem saturação, sem contraste. Por que que isso acontece? A gente não pode nunca esquecer disso. O arquivo RAW é um arquivo sem processamento. RAW em inglês significa cru. Esse arquivo não traz nenhuma das configurações que a gente faz na nossa câmera no momento do clique. O que a gente vê no LCD da câmera é um JPEG que contém todas aquelas configurações que a gente usa na câmera, inclusive o Picture Style ou o estilo de imagem. Toda câmera tem lá uma opção da gente configurar o estilo de imagem. E essa informação está incluída no JPEG que a gente vê no LCD da nossa câmera. Quando o arquivo RAW vem aqui para o Lightroom, ele não traz essas informações. E ele é visualizado aqui na interface do Lightroom como uma imagem sem contraste, sem saturação, sem nitidez. E isso, a princípio, não é ruim, porque o RAW deve ser o mais neutro possível para que a gente possa, através da nossa edição, através dos ajustes aplicados, ir construindo a imagem que a gente deseja. Mas tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta de ver aqui no Lightroom aquilo que viu lá no LCD ou alguma coisa parecida com aquilo que viu no LCD. E aqui, nesse grupo de correspondência por câmera, a gente tem os Picture Styles que a gente tem na nossa câmera. Então, eu posso ver a minha foto aqui no Lightroom, o meu arquivo RAW aqui no Lightroom, como se ele tivesse sido fotografado, por exemplo, com um Picture Style ou o estilo de imagem paisagem, o que é muito parecido com aquilo
que eu teria visto no LCD da minha câmera se eu tivesse fotografado com estilo de imagem paisagem ou landscape. Esses perfis não são o Picture Style, são conversões de RAW que a Adobe constrói considerando esses Picture Styles. Então, há diferenças, não são exatamente iguais, mas é mais parecido o que a gente vê aqui, utilizando esse perfil, por exemplo, de paisagem, do que se eu estivesse utilizando o perfil Adobe Cor, que é o padrão aqui do Lightroom. O Lightroom lê os metadados no meu arquivo, ele entende com que foto que esse arquivo foi produzido e me dá esses perfis de cor, que estão aqui no grupo de correspondência de câmera, de acordo com aquilo que eu teria na minha câmera, no meu equipamento. Então, para cada equipamento, você vai ter perfis de correspondência de câmera diferentes aqui nesse grupo. Mas, como eu falei, pode ser uma solução interessante para quem gosta de ver no Lightroom uma foto parecida com o que viu lá no LCD da câmera. O próximo grupo de perfis são aqueles perfis criativos. E aqui a gente tem vários deles e a gente pode explorar qualquer um deles. Veja que quando eu passo o mouse em cima de cada um deles, a aparência da foto muda. Então eu tenho o grupo antigo, o grupo artístico e, como eu falei, você pode escolher qualquer um deles. O grupo moderno e vários 10 perfis aqui dentro desse grupo moderno. E, por fim, o PB. E aí são perfis que convertem a foto para preto e branco. Então a gente pode escolher qualquer um desses perfis. Eu vou escolher um aqui qualquer, um que causa uma modificação bastante intensa na foto. Eu vou escolher aqui Artístico 1. E uma vez que eu faça isso, fechando o meu navegador de perfis, eu percebo isso, olha, que essa minha imagem está sendo convertida, esse meu arquivo RAW está sendo convertido pelo perfil Artístico 1, ou seja, um perfil de cor criado pela Adobe e nomeado como Artístico 1, que me entrega uma interpolação de cores diferente daquele entregue pelo Adobe Cor, que é o padrão do Lightroom. Para esses perfis artísticos, eu tenho um slider de intensidade. Ou seja, se eu achei que a intensidade desse perfil foi demais, eu posso movimentar o slider para a esquerda e esse perfil passa a atuar menos sobre a imagem. Ou ao contrário, eu posso arrastar o slider para a direita e esse perfil então vai ser cada vez mais intenso. E o que é importante a gente perceber, eu vou botar aqui 200 de intensidade no slider de intensidade do perfil, para a gente olhar isso. Por mais que a foto mude a sua aparência, nenhum slider foi movido. Veja que eu não trabalhei com curva, não trabalhei aqui com os sliders de ajuste tonal, de balanço de branco, enfim. Nada foi alterado nas ferramentas de ajuste do Lightroom. Por quê? Porque isso, como eu falei lá no início, não é um recurso de edição de ajuste, mas sim uma base sobre a qual a gente vai fazer o nosso ajuste. E aqui então eu poderia trabalhar com qualquer um dos sliders, por exemplo, baixando um pouquinho o realces, abrindo um pouquinho mais as sombras, quem sabe baixando brancos, diminuindo um pouquinho os valores de preto para aumentar ainda mais o contraste, aumentando um pouquinho os valores de claridade, diminuindo, quem sabe, um pouquinho a vibração. Então, eu posso, a partir do momento que o arquivo RAW foi convertido por um perfil, fazer qualquer ajuste que eu queira nessa imagem. E isso me dá a possibilidade de olhar para a foto desde o início de uma maneira diferente. E por isso eu consigo resultados diferentes do que se eu estivesse trabalhando com o perfil Adobe Cor, o perfil padrão da Adobe. Outro ponto importante é que esse perfil, obviamente, pode ser copiado para qualquer foto. Então, eu tenho aqui, por exemplo, duas fotos feitas na mesma situação. Se eu quiser que todas as fotos sejam convertidas pelo mesmo perfil, eu posso criar um preset para isso. Então, eu venho aqui no subpainel de pré-definições, aqui à esquerda, clico no botão maisinho, criar pré-definições. A janela de nova pré-definição de revelação se abre e veja que a primeira opção é tratamento e perfil. Se eu desmarcar tudo
e deixar apenas a opção tratamento e perfil habilitado, e eu vou dar um nome aqui para perfil, só para a gente achar isso facilmente, e criar esse preset, essa pré-definição. Eu posso aplicar essa pré-definição, tá ele aqui, olha, perfil, a qualquer foto. E aqui eu fiz em uma foto apenas, mas poderia fazer em 100, em 200, em 1000 fotos. E veja que esse arquivo RAW agora também está sendo convertido através do perfil de cor artístico 01 com a intensidade de 200, exatamente a mesma coisa que eu tinha na foto anterior. E outro ponto importante é que eu posso criar os meus próprios perfis. E para isso eu vou precisar do Adobe Camera Raw. Não é possível criar perfis aqui no Lightroom. Isso só é possível no Adobe Camera Raw e é isso que eu vou mostrar agora. Então veja, eu estou com uma foto aqui aberta no Camera Raw e aqui no Camera Raw eu vou usar as ferramentas de ajuste do software para criar o meu perfil de cor. Então eu vou, talvez aqui em cor, deixar um pouquinho mais quente essa imagem. Em curva eu posso trabalhar com os canais de cor e veja, eu estou fazendo ajustes aqui sem um propósito definido, apenas para demonstrar a possibilidade de criação de um perfil de cor aqui no Camera Raw. É claro que quando você estiver fazendo aí o seu perfil, você vai pensar bem direitinho no que você quer para suas imagens, né? Então eu vou criar aqui um ajuste de curva, quem sabe aumentar um pouquinho o contraste e abrir aqui as sombras, diminuir um pouquinho essa saturação. Em correção de cores, ajustar as sombras, os meios tons e as altas luzes. Enfim, fiz um ajuste aqui nessa imagem que vai ser transformada em um perfil. E para isso, eu venho aqui nessa barra à direita do Camera Raw e clico no íconezinho de pré-definições. Se eu clicar aqui à direita, nesse íconezinho que é uma folhinha de papel virada, abre a janela de criar uma pré-definição. E eu poderia criar um preset, uma pré-definição, com todos esses ajustes que eu apliquei a essa imagem, mas eu não quero criar uma pré-definição, eu quero criar um perfil. Então, a gente precisa prestar atenção aqui nesse momento, porque aqui é que está o segredo. Eu vou clicar em cancelar, vou pressionar a tecla Alt no teclado e volto lá naquele íconezinho de criar uma pré-definição, que é um quadradinho com a beiradinha virada. E quando eu clico agora, veja que a janela que abre não é criar uma nova pré-definição, mas criar um perfil. E eu vou dar um nome para esse perfil e eu vou chamar aqui de perfil teste. Vou marcar ou desmarcar qualquer ajuste que eu tenha feito. Veja que todos os ajustes que eu fiz, eles estão aqui. Eu trabalhei com o subpainel básico, né, com balanço de branco, na curva de pontos, na correção de cores. E se eu tivesse trabalhado com HSL, preto e branco, vinheta ou com máscaras, eles estariam aqui disponíveis para mim. Vou desmarcar essa opção de tabela de pesquisa, vou deixar aqui tudo desmarcado, inclusive a última opção, que seria a tabela de pesquisa de cores, os LUTs, porque nesse momento eu não estou utilizando LUTs para criar perfis, o que também é possível. Eu estou criando um perfil baseado nos ajustes feitos aqui no Camera Raw. E vou clicar em OK. Se a gente voltar lá para as ferramentas básicas aqui do Camera Raw, na área de perfil, clicando aqui nos 4 quadradinhos, aqui embaixo eu tenho a opção de perfil de usuário. E veja quem está aqui, o meu perfil teste. Então eu criei o perfil, esse perfil é incorporado imediatamente no Camera Raw a listas de perfis disponíveis, e agora a gente vai lá para o Lightroom para utilizar esse perfil que a gente acabou de criar aqui no Camera Raw. Para isso eu preciso sair do Camera Raw, fechar o Lightroom, reabrir o Lightroom e o perfil vai aparecer lá para mim. Então veja, eu saí do Camera Raw, desliguei e liguei o Lightroom, e aqui no módulo da revelação, na área de perfis, se eu clicar nos 4 quadradinhos, aqui embaixo a gente tem aquela área ou aquele grupo de perfis do usuário. E quem está aqui é o meu perfil teste.
Então eu criei um perfil no Camera Raw usando as ferramentas de ajuste e agora ele é compartilhado também com o Lightroom. E se eu quiser converter qualquer foto com esse perfil, é o mesmo processo, é só clicar em perfil ou então criar um preset e copiar para todas as fotos. E eu posso ajustar a intensidade desse perfil, aumentando ou diminuindo a ação desse perfil. Vou fechar aqui o navegador de perfis para a gente ver que nenhuma ferramenta de ajuste foi utilizada aqui no Lightroom. Olha, veja como a gente trabalhou lá no Camera Raw para criar o perfil nas curvas e aqui eu não tenho nenhuma alteração na curva. Portanto, eu uso as ferramentas de ajuste disponíveis no Camera Raw para criar o perfil e esse perfil serve como uma base para qualquer edição que eu faça futuramente. E aqui, obviamente, eu posso fazer qualquer ajuste que eu queira sem qualquer problema a partir desse perfil teste que eu acabei de criar. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo pode te ajudar, pode ajudar aí no seu trabalho, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito, muito valioso pra gente e principalmente se inscreve no canal. Só assim o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas e mais pessoas vão poder também tirar proveito desse conhecimento. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.